mulheres que Deus, Ele chamou para a obra. Deus escolheu para a obra. Deus preparou para a obra. Deus capacitou para a obra. Deus ungiu para a obra. Deus derramou do seu Espírito. Deus deu dons. Deus deu ferramentas para trabalhar no reino de Deus, irmãos. Então nós temos que escutar o que o Espírito diz à igreja, irmãos. Escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, para a gente não padecer, para a gente não sofrer, irmãos. Uma vez a porta está fechada na sua vida, pela tua desobediência, pela tua rebeldia, por não escutar o chamado de Deus. Deus, Ele está te chamando na madrugada, na campanha, na vigília, no propósito. Aleluia, Deus. Terra sépia. Glória a Deus. E nós temos que escutar o que o Espírito diz à igreja. Aí você colocando a paz de Deus. Deus, eu quero a minha casa. Deus, eu quero meu carro. Deus, eu quero a minha moto. Deus, eu quero a minha habilitação. E a vontade de Deus vai ficando em segundo plano. O propósito de Deus. O que você pode colocar hoje no altar de Deus, coloque. Se você pode ser voluntário, seja voluntário. Se você pode se doar na obra de Deus. Eu estava precisando de R$1.500, irmão. Presta atenção. Vou pegar o que eu vi, irmão. E eu orando, colocando numa paz de Deus. Eu falei, Deus, já que eu sou pescador, sou registrado, todo mês eu contribuo com a colônia. Pesco desde os meus 10 anos de idade. Aí eu falei, Deus, se eu for trabalhar de carteira assinada, eu tenho mulher, eu tenho filho. Eu não vou mais para o campo missionário. Eu não vou mais navegar, Senhor. Eu não vou mais fazer viagem missionária. Só que eu trabalhava com lanche, irmão. Mas o meu lanche era na rua, nos barcos. Eu lá em casa orando, eu falei assim, vai vender lanche na rua. Só que eu não tinha nem R$1, irmão. Presta atenção aqui. E eu comecei a orar, irmão. Aí eu falei para Deus, Deus, o Senhor me dá a venda do lanche e eu entro com folheto também. Eu vou trabalhando, ganhando meu pão de cada dia e vou visitando, evangelizando, orando pelas pessoas. Onde o Senhor me mandar, eu vou passar, eu vou vender o meu lanche, mas eu vou fazer a tua obra. Aí o que aconteceu? Concordância, irmão. Tá ligado no reino, irmão. O que aconteceu? A porta se abriu, irmão. Deus colocou os R$1.500 na minha mão, irmão. Estou com o material todo lá em casa, comprado já, para começar a trabalhar. Sabe por quê, irmão? Esse é o propósito de Deus, irmão. Porque o reino de Deus, irmão, a Bíblia fala, não é só comida, nem só bebida, mas é gozo, é paz e o Espírito. Aleluia. Então, irmão, se o teu propósito é o propósito de Deus, a porta vai se abrir. Então saiba pedir de Deus, irmão. Saiba conversar com Deus, saiba dialogar com Deus, irmão. Não é qualquer oração, irmão, que Deus escuta. Não é qualquer oração que a porta vai se abrir, irmão. Se você tiver um chamado de Deus, irmão, se Deus te quiser no campo missionário, irmão, pelo menos a porta terrena aqui, irmão, para você colocar mão no arado, para você entrar dentro do propósito de Deus. Aproveita uma vez na tua casa, uma tempestade no meio da tua família, para você fazer a vontade de Deus. Aleluia, Deus.
Sabe por quê, irmão? Consegui nem entrar na mensagem. Já tem muita gente lá fora trabalhando, irmão. Assalariado, irmão. E quem Deus ele chama para a obra, irmão? A gente não pode mais do que recuar, nem tirar a mão do arado, nem olhar para a direita, nem para a esquerda, irmão. Apenas somos o que? Humilhado, desprezado, rejeitado, caluniado, apedrejado, perseguido por pregar a palavra de Deus, irmão. E vem aonde? Dentro de casa. Pai, mãe, filho, filha, irmão, muitas das vezes dentro de casa, que não compreende, não entende o chamado de Deus. Quantas vezes você não foi já chamado de vagabundo, de preguiçoso, porque você está com o ministério, você está fazendo a vontade de Deus, irmão? Glória a Deus, aleluia. Eu já passei muito isso aí no campo missionário, irmão. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você, irmão. Todo perseguidor, irmão, do povo de Deus, irmão, todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, irmão, não cresce. Eu nunca vi quem persegue, irmão, servo de Deus para serva de Deus, irmão, ver ele crer, não cresce, irmão. Não prospera, não vai para lugar nenhum. Você pode ver que o perseguidor, ele não chega em lugar nenhum, irmão. Mas se você for ver dentro da Bíblia Sagrada, eu vou provar dentro da Bíblia que eu estou falando para você hoje. Você vai ver, irmão, que toda perseguição, eu vou falar aqui sobre Davi, Saul, sobre Jonatas, Mefibosete, Ziba, e você vai ver dentro do contexto, desde 1 Samuel a 2 Samuel, você vai ver, irmão, que Davi ele foi perseguido pelo rei Saul. Saul estava no trono. E a Bíblia fala que a perseguição foi tão grande na vida de Davi, que Davi teve que entrar dentro da caverna de Adulão. Aí você vai ver lá dentro da caverna de Adulão, Davi está com 400 homens humilhados, desprezados, rejeitados. A Bíblia fala que eles tinham sido rejeitados pela sociedade. Mas Deus levanta um líder, Deus levanta um homem. Quando a família de Davi, o pai e os seus irmãos, eles tiveram a notícia, eles foram lá na caverna de Adulão, e Davi estava esperando uma resposta de Deus. Glória a Deus. Ele estava esperando o quê? Uma resposta de Deus. Uma resposta de Deus. Sabe o que Davi falou, irmão? Eu vou ficar aqui para saber o que Deus vai fazer. Nós não podemos fazer nada sem consultar a Deus, irmão. Aleluia, Deus. Por quê? Senão vai ter consequência, irmão. Senão você vai padecer, irmãos. Faça tudo no altar de Deus, irmãos. Debaixo da oração, debaixo da consagração, debaixo da leitura da palavra, debaixo da santidade, debaixo da comunhão, debaixo da resposta de Deus. Porque você vai orar, uma hora a porta vai se abrir, Deus vai te honrar. Se tanto caminhando, se tanto apedrejando, se tanto perseguindo, vai glorificando, porque a porta vai se abrir, Deus vai te exaltar. Davi não era rei, mas a unção de rei estava na vida de Davi. Aleluia. O Espírito de Deus estava na vida de Davi. Glória a Deus. Porque Saul, ele ia morrer.
Jonatas ia morrer. Mas a Bíblia, ela vai dizer que tinha uma promessa na vida de Mefibosete, uma aliança com Davi e Jonatas. 20 anos se passaram. E Davi está lá no palácio. Davi está no trono. Mas a Bíblia fala que Davi ele vai usar o que? De benevolência. E ele vai perguntar para Ziba: tem algum neto de Saul? Tem algum filho de Jonatas? E a Bíblia fala que tinha um homem por nome de Mefibosete. A Bíblia fala que Davi queria honrar Mefibosete. Mefibosete ia receber as terras, a herança, porque tinha uma promessa, uma aliança. A Bíblia fala que Ziba, ele vai aonde está Mefibosete. Só que Ziba, ele é oportunista. E a Bíblia fala, irmão, que ele vai caluniar Mefibosete. Por quê? Porque Ziba estava interessado na herança. O que tem de Ziba, irmão, no meio da família, dentro de casa, dentro do ministério. E a Bíblia fala que Mefibosete, ele ia se assentar no jumento. E a Bíblia fala que Ziba, ele foi preparar o jumento. Mas só que ele deixou Mefibosete para trás. E ele se apresenta diante de Davi. Aí ele entra com a calúnia. E ele fala assim, irmão: Mefibosete, ele quer o trono, ele quer o reino. E a Bíblia fala, irmão, que Davi, ele vai dar a herança para Ziba. Se eu lhe falar que é a primeira vez que eu estou pegando essa mensagem. E você vai ver, irmão, dentro da palavra de Deus, irmão, que Mefibosete, ele não tirou a barba, ele não cortou o cabelo, ele não lavou seus pés, não lavou suas vestes. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava em honra ao rei Davi. Porque a Bíblia fala que Davi estava sendo perseguido pelo seu filho, porque o seu filho queria o trono, o seu filho queria a coroa, e Davi teve que fugir, irmão, para não matar seu filho, Absalão.